dia! A palavra do dia hoje para você está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 4 e o 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeira coisa que você deve entender é que o adversário da nossa alma, ele é conhecido e chamado como o pai da mentira. Desde o princípio, ele é mentiroso. Ele por si só, a sua própria língua materna, a sua própria língua é sempre a mentira. Ele sempre vem para querer enganar o nosso coração. Quando Eva estava dentro ali, daquele jardim tão perfeito e tão lindo, que Deus havia plantado, que Deus havia preparado para Adão, eles viviam uma vida feliz, eles viviam uma vida onde não existia o pecado, não existia dor, não existia sofrimento. Eles tinham uma vida perfeita diante dos olhos de Deus. Mas Satanás, muito sarcás, entendendo que havia algo que Deus não queria com que eles viessem tocar, o inimigo agora chega com uma coisa diante de Eva. Chega com a tentação. O diabo sempre vai apresentar a tentação. Qualquer um de nós podemos passar pela tentação na nossa vida. Agora, ceder a essa tentação é outro caso. Ser tentados não significa que estamos em pecado. Muitas vezes podemos até mesmo nos sentir tentados por algo que é proibido. Mas o que nós não podemos fazer é ceder a essa tentação. Eva, ela deu ouvido para Satanás. Se você não quer ceder à tentação, você precisa ser firme com as suas palavras. Você precisa ser firme com as suas atitudes e com o seu posicionamento. Se no primeiro dia que a serpente tivesse oferecido a Eva para comer daquela árvore, aonde o Senhor havia dito que não poderia comer daquele fruto, se no primeiro dia ela tivesse cortado esse assunto, se ela tivesse cortado o mal pela raiz e não desse mais ouvido à serpente, com certeza esse mal não entraria no mundo. Mas ela deu ouvidos a Satanás. Eu quero te dizer uma coisa: a tentação ela sempre vai chegar sorrateiramente, como algo que é muito bom, agradável, bonito, e sempre com um tom de não tem nada a ver. E sempre com uma totalidade, ao tempo todo, falando num engodo de mentiras. Porque é assim que o diabo trabalha. Assim foi na vida de Sansão. Você lembra? Sansão foi tentado por Dalila, a ponto de ele ceder à tentação, abrir o seu coração e contar os segredos de Deus, que a sua força estava nos seus cabelos. Deus, ele sempre na nossa vida, ele vai nos apresentar uma porta de escape. Você sabia que para Sansão Deus apresentou uma porta de escape? Quantas vezes Sansão entendeu que Dalila queria arrancar dele aquele segredo, porque quando ele contava para ela uma mentira, para não contar aquilo que Deus tinha dado a ele, ela sempre chamava os filisteus o prendia, mas ele com a sua força, ele conseguia se sobressair. Querido, cuidado. Deus, ele apresenta uma porta de escape para que você não venha cair na tentação. A tentação, ela existe para qualquer uma pessoa. Eu quero te dizer que o pecado, alabandar sébia, ele não escolhe cor, raça, tribo, títulos, tempo que você serve a Deus. O pecado, ele pode bater em qualquer porta, em qualquer coração. Mas a primeira coisa que ele vai procurar te chamar a atenção é pelos seus olhos. Foi assim que o adversário persuadiu a Eva. Observe a árvore, veja ela como ela é boa. Olha quantas árvores lindas. Por que você não come dessa árvore? Essa árvore, ela é especial. Aí Eva falou assim: não, eu não posso comer dessa árvore, porque se eu comer eu vou desobedecer. Deus falou que dessa árvore eu não posso tocar nela. Ele disse: é mentira, você não vai morrer. E ela começa a dar ouvido ao inimigo. É porque Deus não quer que você descubra o quanto é gostoso comer dessa árvore, o quanto é gostoso comer desse fruto. Alabandar sébia, o quanto é gostoso e desejável saber o entendimento e os seus olhos vão se abrir. Ela começa a ficar curiosa. O diabo, ele coloca a curiosidade, a lábia sébia, para que você tenha interesse nesse pecado, para que você tenha interesse naquilo que é proibido. E o interessante é que muitas vezes nós sabemos que aquilo é errado, alabandar sébia, mas nos deixamos muitas vezes levar
até mesmo a ponto de ceder à tentação. Mas o Senhor nessa manhã está conversando com o teu coração. Talvez você está se sentindo tentado a algo na sua vida, na sua história, e você sabe que você não deve ceder a essa tentação. E o Senhor, literalmente, Ele quer que você busque forças dEle, que você ore a Ele e peça para que Ele te ajude, e para que você venha ter um posicionamento. E se preciso for sair correndo, saia correndo. A Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar, a sua linda esposa, que não era qualquer coisa, era a mulher da época, aparece linda e perfumada. E agora ela quer se deitar com José. Ela preparou o momento certo. Não tem ninguém na casa, eu vou atacá-lo. Ele está me resistindo há vários dias, mas agora ele não vai poder mais me resistir. Porque eu estou sozinha com ele, não tem ninguém, e ele vai ficar comigo. E a Bíblia diz que José, Alabandaracélia, ele sai correndo. Eu sempre digo uma coisa: se você não dá para resistir, fuja. Se não dá para resistir, vire as costas literalmente para o pecado. Se não dá para resistir, corra, fuja. Se você vê que aquilo está fora do seu controle, que aquilo já não tem mais como você resistir àquela situação, fuja para não cair no pecado. Fuja para não ceder à tentação. Ela vem, ela aparece, eu não sei como ela tem aparecido na sua vida. Quem sabe alguém te oferece algum negócio, alguma coisa, e diz assim para você: não tem nada a ver, fica com uma parte a mais para você, Alabandaracélia, faça dessa maneira que ninguém vai ver. É uma tentação. Você vai ter um dinheirinho extra, um negócio a mais, mas Deus não está nisso. Quem sabe você tem uma linda esposa na sua casa, quem sabe ela não é tão linda no seu visual, mas é a que Deus preparou para você. Quem sabe você tem um esposo que no teu visual não é tão lindo aos seus olhos, mas é o que Deus preparou para você. E como Deus preparou um jardim perfeito para Eva e para Adão, Deus preparou alguém também que vai satisfazer os propósitos do reino na sua vida. A Bíblia diz, querido, que tudo que Deus faz é perfeito. E quem sabe você está sofrendo tentações, mas o Senhor quer que você olhe as inúmeras qualidades, as inúmeras coisas maravilhosas que o Senhor tem te dado. Por que desejar o proibido? Por que querer aquilo que não é teu? Por que querer, de uma certa maneira, desobedecer ao Criador? Entristecer o doce Espírito Santo de Deus. Por que você quer o proibido? Se Deus te deixou tantas coisas que você pode aproveitar e você pode ser feliz? Deus não quer que você queira o proibido. Mas a primeira coisa que você precisa é vigiar com os seus olhos. Eu já quero ministrar na sua vida nessa manhã uma purificação nos teus olhos. Porque o pecado, ele entra por essa consciência, chamada consciência dos olhos. Aquilo começa pelo visual. Eva começou a observar, a árvore é boa, o fruto parece apetitoso, e afinal de contas, vai se abrir os meus olhos e o meu entendimento. O diabo quer trazer curiosidade naquilo que é proibido. Cuidado. Olha como Davi estava, ungido de Deus, no palácio, vencendo muitas guerras, tendo muitas vitórias, e agora ele está um pouco cansado, e nessa guerra contra os amalequitas, ele permite com que o seu exército vá. Joabe está à frente dessa guerra, mas ele está no palácio, tranquilo, e daqui a pouco, ao passear no palácio, ele começa a observar que tinha uma mulher que estava lá tomando banho, com as janelas abertas, e ele começa a observar que ela era linda, que o corpo dela era perfeito, que os cabelos dela eram perfeitos, e aquilo começou a chamar a atenção dele. Ele ficou curioso, e daqui a pouco, com alguns dias observando, ele manda chamar ela, para consumar o ato com ela, e ali nasceu o adultério na vida de Davi. Ei, querido, cuidado. Cuidado com a consciência dos teus olhos. Se aquilo está te chamando a atenção, feche a janela, feche a porta, Alabanduriacébia. Ei, feche a brecha. Se de repente tem uma conversinha que está te chamando a atenção, está querendo mexer um pouquinho com o teu ego, está querendo mexer com o teu orgulho de homem, com o teu orgulho de mulher, cuidado. O diabo quer te persuadir, quer pegar você pela consciência dos olhos e pela curiosidade do seu coração. Ele quer te oferecer aquilo que é tão apetitoso, que é tão gostoso, que é tão bom, Alabanduriacébia, para você não resistir à tentação. Se o inimigo não deixou de tentar, até mesmo a Jesus, que estava 40 dias e 40 noites, Alabandaracébia, em jejum, e agora ali no deserto, ele começa a tentar a Jesus.
a falar com Jesus. Se ele tentou Jesus, você acha que ele não vai te tentar? Você não é super-homem, você não é super-mulher. Qualquer um de nós pode cair, amado. Qualquer um de nós podemos ceder à tentação. A Bíblia diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. É necessário, que nós venhamos entender que o adversário não está de brincadeira, mas se você resistir, Deus te dará a vitória. Olha para Nabote, o quanto foi oferecido para ele pelaquela vinha. Ele pereceu, mas ele não resistiu à tentação que Jezabel e Acabe oferecia para ele. Querido, Deus ele está aguardando de você uma obediência extraordinária. Eu sei que não é fácil dizer não para esse pecado. Eu sei que não é fácil dizer não para aquilo que é proibido e que parece tão bom e tão gostoso para a sua vida. Mas eu quero te informar uma coisa, se você ceder a essa tentação, eu não sei o que está te tentando, mas o Espírito Santo me trouxe essa palavra revelada. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esse devocional nessa manhã. O Senhor falou comigo para falar sobre tentação. Eu não sei o que está te tentando, que está te levando a ter curiosidade pelo pecado, e quem sabe você até mesmo está sendo persuadido, está se deixando levar. O Senhor manda te dizer pelo poder dessa palavra: pare agora, pare o que você está fazendo, pare com essa curiosidade, pare com isso, porque isso vai te levar à morte. O diabo está dizendo que não, vai te levar à morte, à vergonha, ao desprezo, à culpa. E a hora que você estiver lá, caído e prostrado, ele vai rir da tua cara e dizer: agora colha as suas próprias consequências, como todos que pecam, desobedecem e entram pelo caminho de ceder à tentação. Ei, Eva colheu suas consequências, Adão colheu, nós até hoje colhemos pelo primeiro pecado que entrou no mundo da desobediência através de Eva e de Adão. Davi colheu por anos consecutivos, a espada não se apartou da sua casa, desgraças horríveis aconteceram dentro da sua família por causa do seu pecado. Talvez hoje você olhe assim: não, irmã, não tem nada a ver. Você sabia que tem pessoas que adulteram e por causa deste pecado, muitas vezes a sua família está comprometida, a sua descendência está comprometida, e quando ele vê os seus filhos estão adulterando, os filhos dos seus filhos estão adulterando, e há algo constante que acontece. Às vezes alguém comete um assassinato lá atrás e aquele espírito sanguinário permanece, porque uma brecha foi aberta, aquilo que era proibido foi tocado, aquilo que não era para se tocar, se tocou. Jesus está falando contigo, cuidado com as consequências, porque se você ceder, ei, tu vai colher as consequências. Jesus não vai te livrar delas não. Se eu ceder, qualquer um de nós, amado, ninguém está livre, nós vamos colher as consequências do pecado, as consequências de ceder à tentação. O diabo é mentiroso, ele quer que você acredita nele, que você não vai morrer, que você não vai ser envergonhado, que ninguém vai saber do que você está fazendo. É muito escondido, ninguém sabe que você deu um oizinho assim, com interesse numa conversinha, ninguém sabe, que você está pegando um por baixo lá, ninguém sabe, que você tem tua mulher em casa e 2 ou 3 fora, que você tem teu marido em casa, mas você dá ousadia a outros homens. Jesus está vendo aquilo que mexe com o teu ego, com o teu orgulho, aquilo que leva você para cima, que é um elogio, um sorriso, um aperto de mão mais apertado. O que está acontecendo que está mexendo com o teu coração? Jesus está falando contigo: não toque no proibido, não dê ouvido ao diabo. Ei, porque se isso acontecer, você vai ficar envergonhado. Mas se você não ceder à tentação do adversário, olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, para a gente encerrar. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem uma coroa da vida que te espera. Cuidado, que tem pecados que podem te levar à morte eterna. Às vezes não dá tempo de arrepender, às vezes não dá tempo de confessar, às vezes não dá tempo e o inimigo vem e suga a tua alma. Cuidado, Jesus está conversando com o teu coração. Se você não ceder, você vai ser provado, aprovado por Deus, e vai receber a coroa da vida. E sabe quem resiste? Lá no fundo, de verdade, aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Porque quem ama a Deus, ama o que está contido nessa palavra.
Quem ama a Deus ama os seus movimentos e o obedece. Os seus mandamentos e o obedece. Quem não ama, não obedece. Querido, que você possa nessa manhã guardar essa palavra no teu coração. Não ceda à tentação. Resista a ela, porque é uma recompensa para a sua obediência diante de Deus. E se você tem algo que você está fazendo, pare hoje mesmo. Seja corajoso, diga não. E se tem algo que já fez, confesse. Alabandará, porque Ele é misericordioso para te dar uma nova oportunidade. Querido, que o Senhor te abençoe. Que você possa tomar posse dessa palavra hoje, uma palavra de despertamento e de vigilância para nossas vidas. Redobra a prudência, redobra a vigilância, feche todas as brechas. Nós estamos em guerra. O diabo quer te derrubar. Ele não está brincando, ele está esperando o momento certo de oferecer para você aquilo que é proibido e aquilo que vai te trazer curiosidade. Cuidado, porque Deus tem coisas maravilhosas para você. Querido, quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você. Compartilhe esse áudio com amigos e família. Abençoe vidas.